Não importa se existir ou não. Não importa se isso foi histórico ou não. Eles simbolizam isso. Eles simbolizam uma coisa mais humana, uma coisa mais espiritual, outra coisa mais humana. São representantes. Aí ele pega os textos e transforma ele em símbolos. Eles não têm mais literalidade. Eles são joguetes na mão de alguém que está fazendo interpretações alegóricas. Esse é o Pesher? Esse é a escola alegórica. Então surgiu a midrástica, Pesher, literalista e alegórica. A alegórica agora é com o Filho de Alexandria. Filho de Alexandria que vai fazer essa leitura. Isso só vai ser consertado depois, mais para frente, quando surge Maimônides. Maimônides faz uma leitura favorecendo mais uma visão literal, não literalista, tá? Excessiva, mas literal. Vendo, aquilo que a gente tem que entender na Bíblia, o que a Bíblia mesma favorece. Deixar que a Bíblia ela diga para nós o que ela está dizendo. Tá certo? Que nós não possamos incutir nela o que a gente quer ver, mas que ela sim nos influencie. Diga para nós, né, o que nós temos que enxergar nela. E aí Maimônides com o Guia dos Perplexos é um livro extraordinário. É assim, é um livro complicado de ler, tem algumas coisas assim que são bem que são diferentes, né, da nossa época, do nosso tempo, mas é um livro que mostra muito a dedicação com que ele buscava estudar. Inclusive alguns trechos das cartas de Maimônides ao filho dele eu usei num livro meu, eu escrevi um livro sobre aquele capítulo, Mateus 4, 1 a 11, sobre a trajetória de Cristo no deserto, na tentação. E aí eu usei um dos textos de Maimônides ao filho dele, onde ele falava que quando você encontrar uma coisa da Escritura que você não entender, não é por falha da Escritura, é que você ainda não se aperfeiçoou a ponto de compreender essa verdade. É uma verdade, é importante, não está ali à toa, só que você ainda não tem acesso. Você ainda não desenvolveu sua mente para entender. Então ele explicando ao filho dele sobre as dificuldades da Escritura. E Maimônides vai consertar, depois Rashi vai consertar também essa falha, esse excessivo alegorismo, né, de Filho de Alexandria. Mas nessa parte já tinha o conceito de sensus pleno? Não, sensus pleno vai vir depois. Podia até existir alguém que pensasse dessa forma, mas não tinha uma escola sistematizada nisso. Quando chegar a reforma, vão questionar a alegorização, entra o racionalismo, entra o iluminismo, essas influências filosóficas, aí vem o sensus pleno, porque ele vai dizer que nós temos condições de fazer uma leitura melhor até do que aqueles autores que estavam imbuídos no mundo ainda muito mitológico. Mas aí seria mais naquela questão de iluminação, né? Ou na questão de... Ah, sim. A gente... Mas é uma questão de iluminação, né? Então a gente até tenta fazer uma leitura de um sensus pleno da nossa maneira de ver no sensus pleno, né? Que o Espírito Santo nos ilumina. Mas essa escola, de modo geral, ela é entendida como aqueles que conseguem, por meio da ciência, ler o texto melhor do que as pessoas próximas aos autores. Porque eles estavam imbuídos de muita mitologia. Então os caras, eles acham que eles são a última bolacha do pacote, sabe? Eles têm muita capacidade científica, eles vão escrutinar a Escritura e com bisturi eles vão afastando todos os mitos. Eles têm um sensus maior do que os próprios autores. Isso aí eu rejeito totalmente, em gênero, número e grau. Da vez que eu li sobre isso, você li um pouco sobre, acho que até aquele Gordon Fee, ele falou Sim, sobre você até comentou mesmo. O sensus pleno é a visão que os apóstolos tiveram, sabe? Sim. Não seria nem iluminação, seria uma inspiração. Uma inspiração. Ele coloca essa diferença, né? Sim. Mas então é um uso muito melhor do sensus pleno, é correto. Que é os apóstolos imbuídos do Espírito Santo tinham uma visão. Inclusive você vê, os apóstolos em relação aos profetas do Antigo Testamento. Quem poderia falar melhor acerca de Cristo? Então os apóstolos, os profetas, eles tiveram uma visão de Cristo, mas era uma visão turva ainda. Porque muitas coisas ainda ser reveladas. Quando chega em Pedro, que inclusive Pedro fala que a verdade é como uma luz que vai irradiando até tornar-se dia perfeito, ele está falando disso. Então, seria um sensus pleno corretamente aplicado. Ou seja, ele viu a manifestação de Cristo. Então, tudo aquilo que foi falado por Joel, foi falado por Isaías, por outros profetas, é aqui, ó. É isso aqui, se cumpriu aqui agora. Então, o senso dele é maior do que os profetas do Antigo Testamento. É a única maneira de aceitar, tornar o sensus pleno aceitável. Então, a escola alegórica, escola de Alexandria, que é onde a gente vai falar sobre essa escola alegórica, quando ela se firma, né? Quando ela cresce, ela ganha autoridade. No início do século III depois de Cristo, de modo especial, a escola de Alexandria influenciou a interpretação bíblica.
Essa cidade foi um importante local de aprendizado, onde religião judaica e filosofia grega, olha a fusão que estão fazendo. Religião judaica e filosofia grega. É onde vai se desenvolver um judaísmo bastante místico, onde você vê a cabala surgindo, a cabala esotérica. Eles começam a misturar elementos judaicos, gregos, depois vai ver elementos zoroastristas, que é a questão de entender que o bem e o mal são forças eternas que estão disputando o espaço, né? Estão disputando dominação sobre todas as coisas. O demiurgo é o que mesmo? O demiurgo é do mundo grego gnóstico, é uma deidade má, tá certo? Inferior ao Deus verdadeiro, só que ele consegue criar um mundo material e aprisionar as almas nesse mundo. E é onde você tem o conceito de que o corpo é uma prisão para a alma. Então, algumas coisas dessa ideia estão presentes também em outras filosofias. Nada a ver com isso daí, do Mazdaísmo. Então, o problema é, o local, Éfeso, Atenas, esses locais eram um local de convergência de ideias. Então, elas vão se fundir, elas vão se misturar. Você tem influência até budista ali, porque o budismo mandou missionários para essa região. Então, você tem uma mistura de budismo, zoroastrismo, com gnosticismo, a questão do demiurgo, filosofia platônica. É assim, um saco de gatos. Você pega um monte de gato e joga num saco, a confusão que vira. É isso, é uma confusão. E a igreja no meio de tudo isso. E aí por isso que o apóstolo João, você tem que desconfiar das coisas. Por que João estava tão preocupado em dizer que Jesus Cristo vem em carne? Isso para nós parece assim, nossa, tá, beleza, ele vem em carne, tranquilo. Mas João diz, quem não confessa que Jesus Cristo vem em carne é anticristo. Olha a seriedade que o cara dá a essa temática. Nossa, por que é tão importante assim ter essa certeza de que Jesus Cristo vem em carne? Porque se você não conseguir afirmar isso, você é agnóstico. Se você não conseguir afirmar isso, você é zoroastrista talvez, ou você é budista, e por aí vai. É uma forma de você afirmar a sua fé e se distinguir dos demais. Você colocar de uma forma muito clara que você não pertence a essas escolas. Então João bateu muito nessa tecla. João, no capítulo 1 do seu evangelho, que diz que é o Logos, e o Logos esteve em carne, e nós tocamos a palavra. Olha que coisa maravilhosa, coisa poética. Nós tocamos na palavra. Cristo, ao mesmo tempo que ele era o Logos divino, né, a palavra geradora de todas as coisas, ele se materializou e nós podemos tocar nele. Isso deixou muito claro que o cristianismo crê na encarnação de Cristo e está contra todas essas escolas, que estavam ali, todas interagindo e tentando entrar na igreja, tentando interagir com a igreja. A escola alexandrina ela vai ser muito importante, mas ela vai oferecer um grande risco, porque ela tenta conciliar essas escolas. Ela tenta fazer uma conciliação. Nessa tentativa, você tem uma vantagem que é a escola, a Diatessaron, Diatessaron foi a harmonização dos evangelhos. A Didascália, que é a escola que surge em Alexandria, ela foi uma das escolas de elite dentro do cristianismo. Elas tinham, as professores que lecionavam ali, tinham competência para falar do platonismo, de Sócrates, de Aristóteles, de muitas escolas de pensamento. Os caras conheciam. E o que acontece? Eles, além de conhecer, eles selecionavam o que poderia ser usado dessas filosofias para melhorar a explicação sobre o cristianismo. Pegar ferramentas de platonismo, ferramentas dessa outra escola e aplicar numa teologia acerca do cristianismo. Misturou filosofia grega com o quê? Tinha a filosofia, no caso, gnosticismo, vindo do mundo grego, tinha as escolas filosóficas, tinha os epicureus, tinha os estoicos, tinha o neoplatonismo, né, chamado o Aristóteles também. Então eles tinham acesso a essas filosofias e eles poderiam selecionar algo dali para aplicar na teologia, na explicação da Escritura. Aristóteles não vai ser tão usado, vai ser depois com Tomás de Aquino, ele que vai encarar essa missão. Então Aristóteles deixa um pouco de lado e vai mais em Platão. Racionalidade. Aí Tomás de Aquino que vai queimar os miolos para harmonizar Aristóteles com a Escritura, que é onde surge aquele vasto colosso, né? Suma teológica. Cara, assim. Exatamente. Então eles vão depois harmonizar, né? Lutar por isso. Mas em Alexandria, eles lidando com essas escolas, fazendo essa harmonização e fazendo essa proposta, né, de colocar o cristianismo entre as escolas de pensamento, eles têm uma vantagem. Eles, de fato, tornam o cristianismo algo respeitado. O
cristianismo ganha moral, ganha respeito com isso, com essa escola. Só que, por outro lado, eles se embebedam com isso, né? Eles acabam se deixando influenciar por essas ideias. E é onde surge a escola alegorista, né, de Alexandria, dentro do cristianismo, que vai alimentar toda a teologia da Idade Média da Igreja Católica. Porque a alegorização é uma ferramenta muito boa para você distorcer a Escritura. Debate também, né? Debate, aí o que acontece? É aquele debate de Orígenes com Celso. Eu tenho lá contra Celso. E Celso criticava exatamente isso, que a Bíblia Sagrada não cabe alegoria nela, e que ela tem que ser literal, e quando se lê literal você vê um monte de bobagens. Então você vê em Apocalipse principalmente, né, aqueles animais e tal. Então o Celso estava certo. Em certo ponto. Agora ele era literalista. Demais. Exatamente, que quando você tende para o literalismo, você vai exagerar na leitura, você não vai usar os elementos de retórica, por exemplo. Uma metáfora, onde é que é uma metáfora? Onde é que é um símile? Né? Onde é que é uma parábola? Onde é que é uma ironia? O cara pega e diz, não, tudo isso aqui é desse jeito e é tudo literalista. Então, quando você lê desse jeito, a Bíblia vai virar um absurdo, uma fábula. E é isso que Celso está tentando fazer. E aí, o que Orígenes vai fazer? Vai contrapor. Vai dizer, na verdade, a única leitura da Escritura que vale é a alegorista. Porque ele coloca a leitura alegorista como uma leitura espiritual. Ele chama de espiritual. E vai dizer, existe um sentido literal, que, na verdade, é o sentido mais raso. É assim, para quem não tem espiritualidade nenhuma. Vai ler só com seus olhos e pronto. Agora, quem tem uma pegada mais espiritual, ele vai chegar ao sentido alegórico. Daí que vem essa ideia de alguém falar assim, não, mas Deus me revelou assim. Tipo isso, né? Meio que vem dessas questões. E ainda pior, porque ele envolve Deus ainda. Ele nem diz assim que foi ele que teve essa sacada. Fala, não, foi Deus que me disse. Ainda envolve Deus ainda no crime. É terrível. Alexandrina, principais representantes dessa escola foram Clemente de Alexandria e seu discípulo Orígenes, né, que trabalharam muito. Eu gosto da obra de Orígenes, só que infelizmente ele foi até decretado como herege, por causa de algumas interpretações de herege. Eu gosto de muita coisa que Orígenes escreveu. Tem o Princípios de Orígenes e o Contra Celso, e eu gosto, assim, eu acho que ele é aquilo lá, né, tinha uma boa intenção. Só que não é só de boa intenção, né, que vive. Então, eu acredito que ele estava lutando pelo cristianismo, só que ele se deixou embarcar nessa ideia alegórica de uma forma excessiva. E aí, para contrapor a escola alexandrina, alegorista, surge a escola antioquena, a escola de Antioquia. A escola se empenhou na ênfase da interpretação histórico-gramatical, que é onde essa escola vai ser ressuscitada pela reforma. A leitura histórico-gramatical, para se contrapor à alegorista que estava predominando na Igreja Católica Romana. E aí eles trazem de volta essa escola histórico-gramatical. Devemos buscar e conhecer o sentido original do escritor e atentar ao significado daquele texto aos primeiros leitores. O que eles entendiam, né? Faziam uso das línguas originais, grego e hebraico. Alegorista? E daí? Grego, hebraico? Não interessa, é assim, o que eu vou ver agora do texto. É o que eu vou entender agora do texto, não o que o texto está querendo dizer. Então, ele vai alegorizar, ele não precisa recorrer aos originais. Ele vai alegorizar, ele vai dar um sentido espiritual à coisa, né? Os mais ilustres expoentes, Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo. Agora, qual é o problema? Logo depois dessas grandes figuras, João Crisóstomo, que foi assim, um cara importantíssimo, ano 400 da era cristã, que ajudou a reunir todos os livros sagrados dentro de uma coleção que foi denominada Tó-Bíblia. Esse que é o certo? Boca de Ouro? É o Boca de Ouro, exatamente, o Crisóstomo. Então ele que foi assim um cara que trabalhou excelente, de uma forma excelente para a igreja. Só que o problema é que depois dele vem Nestório, da escola, exatamente, da escola de Antioquia, literalista, e tem um outro lá também que se torna herege, e aí acaba com a escola. Não, é outro. É um cara importante também, e ele se tornou herege. Pelágio. Pelágio também ele também é adepto dessa leitura literal de Antioquia. E aí sujou o nome dos caras, né? Aí o pessoal fala, essa escola não presta, tá dando hereges. Nestório, depois vem Pelágio, então deixa esse negócio para lá. E aí só na reforma que os caras vão trazer de volta a escola histórico-gramatical. A escola de Antioquia foi provavelmente fundada por Doroteu e Lúcio, próximo do fim do terceiro século. Seu maior marco compreendia 2 dos seus ilustres discípulos, Teodoro e João Crisóstomo.
Esses dois homens diferiam grandemente em cada aspecto. Teodoro sustentava visões preferivelmente liberais a respeito da Bíblia, enquanto João a considerava como sendo mais ortodoxa. A escola ocidental, que vai surgir agora, reuniu os princípios e os métodos de Alexandria e Antioquia, mas tinha como característica especial a inclusão de um novo elemento na interpretação bíblica, o poder normativo da tradição. É quando surge a tradição da igreja como um elemento de peso na interpretação. O cara cita os concílios, o cara cita, né, as deliberações do Papa, cita os grandes teólogos. Então, eles começam a fazer peso na interpretação por meio dessas autoridades. Isso aí no Ocidente. No Ocidente. Exatamente. Enquanto no Oriente, a igreja ortodoxa permanece ainda fazendo a leitura dos grandes expoentes aí do cristianismo antigo. Quando surge essa escola, você vê, vai ser um grande problema para a reforma. Lutero, por exemplo, vai se deparar com isso. Lutero chama os caras para a Bíblia. O que eles citam? Eles começam a citar concílio, a citar documentos papais. Ele fala, não, só posso ser convencido pela Escritura. Se você me mostrar na Escritura que eu estou errado, eu volto atrás. Mas se não, continua assim mesmo. E aí o problema vai ser em relação a isso. Veja que os judeus, eles fizeram isso em relação à Torá oral. A Torá oral foi um problema entre Cristo e os representantes da época. Os fariseus, que eles expunham lá que havia toda uma construção, que nem a irmã estava falando aqui na aula passada, tudo aquilo que aquela patroa dela faz. Aqui na interpretação posterior sobre código mosaico. Moisés não recomendou isso aí. Isso aí foi invenção humana que é agregada ao texto. E às vezes as pessoas não vão nem ao texto, ficam só nessas coisas. E colocaram a culpa em Moisés. Então, ele disse que foi Moisés. Moisés na conversa. Isso aí foram eles que inventaram. Representante dessa escola ocidental, Hilário de Poitiers, 300 a 367, Ambrósio, 340 a 397, Jerônimo, 347 a 419, Agostinho de Hipona, 354 a 430. Então tem essa escola aí que tenta usar tanto o literalismo alexandrino, literalista antioqueno, alegorista alexandrino, mas impõe a tradição agora como peso, né, o dogmatismo, e conforme o tempo vai passando, o literalismo vai sendo cada vez mais apagado e vai ficando alegorista, porque vai ser muito útil para a Igreja Católica a interpretação alegórica, até que a reforma vai mudar isso. Exegese medieval. Pouca erudição teve origem na Idade Média. A maior parte dos estudantes da Bíblia devotava-se a estudar e copiar obras dos pais primitivos. Aí você vai ter uma diferença entre mosteiro e catedral. No mosteiro, principalmente, copiavam e faziam interpretações alegóricas, pegando o quê? O que o Papa disse? O que os concílios disseram? Para favorecer que a Bíblia nunca entre em choque com eles, alegoria. Alegoria para todo lado. Alegorizar para nunca ter um conflito entre eles. Porque certamente iria ter. A Bíblia Sagrada, em muitos pontos, ia contradizer os caras. Então, alegorizava-se. E o que acontece? As catedrais. Quando surgem as catedrais, a Igreja Católica tem toda uma estrutura, né? Então, tem autoridades locais, por exemplo. Tem os bispos locais, que são autoridades tanto eclesiástica como política também. Os bispos tinham autoridade política. E os bispos começam a se interessar em construir catedrais, né, nas suas administrações, e ter escolas agregadas a essas catedrais. E essas escolas das catedrais eram muito mais, vamos dizer assim, profissionais do que os mosteiros. Tinham professores de diversas áreas. Inclusive, foram nessas escolas das catedrais que começaram a surgir as universidades. E começaram a pegar professores que às vezes nem eram de dentro do cristianismo. Que aí surge a Universidade de Bolonha, que aproveita até muito do conhecimento judeu e árabe. E aí os judeus, através de Maimônides, através de Rashi, começam a favorecer uma leitura mais literal da Escritura. Começa a surgir uma exegese profissional, uma exegese com regramentos, tá certo? Onde a Escritura prevaleça. E aí as escolas das catedrais, elas contrapunham-se à teologia praticada nos mosteiros. E aí de alguns nomes que surgem dessas escolas, vai surgir alguns que vão influenciar fortemente na reforma. Inclusive um que Lutero lia. Surge a escolástica, né, com Tomás de Aquino, que é também um movimento da universidade. É esse tipo, né, de hermenêutica surgida dentro dessas universidades, que surgiram agregadas às catedrais. Tá, ok? E surge a exegese Nicolau de Lira,
a Nicolau de Lira como um grande expoente dessa exegese. 1270 a 1340. Foi um homem que causou impacto sobre o retorno à interpretação literal. Ele se queixava de que os outros sentidos muitas vezes eram usados para sufocar o literal e asseverava que só o literal deveria ser usado como base de doutrina. A obra de Nicolau influenciou profundamente Martinho Lutero. Aí surgem esses nomes que vão contrastar, vão se contrapor a esse tipo de teologia praticada, exegese praticada nos mosteiros, que era uma exegese já comprometida em não contradizer o dogma, não contradizer o Papa, não contradizer os teólogos da época. Então, se precisar distorcer a Escritura para concordar com os caras, eles fazem. Se quiser saber, hoje a gente corre esse risco ainda. Porque quando você solidifica um dogma, você tem que tomar muito cuidado, porque o dogma não é mais importante que o próprio texto da Escritura. Então, por exemplo, os dogmas que surgem, né, até o nosso cremos também, da Assembleia de Deus, aí tem os grandes documentos da fé que surgem aí durante a Reforma. Rapaz, cadê os nomes deles? Cânon de Dort, tem outros também, o Código Helvético, cânones que surgem. O que acontece? Os caras com isso, o que eles fazem? Falam, nós cremos nisso aqui. Isso aqui é assim, isso aqui é assim. Exatamente. A gente crê nisso aqui, ó. Isso aqui é dessa maneira, tal. Vai explicando o que eles creem da Escritura. Como eles creem. Né? Eu acho muito honesto. Porque eles estão deixando muito claro como é que eles se posicionam. Eu acho isso muito honesto. Eu gostei muito que a Assembleia de Deus fez isso. Que a Assembleia de Deus toma uma posição. Inclusive, a gente vai ter um seminário, cremos, que pela misericórdia de Deus eu vou participar, lá no João 23 não, lá no Paulo Cruz, fica onde? Boa Vista, lá no Boa Vista, março, toda terça-feira de março, 5 terça-feiras, vão discutir sobre o cremos lá, sobre os artigos de fé da Assembleia de Deus. E eu acho muito honesto, porque a igreja se posiciona, essa é a nossa posição. Quantas igrejas tem isso? Tem, muitas tem. Exatamente. A Assembleia de Deus estava devendo, a Assembleia de Deus, ela imprimia o cremos nas folhas, no jornal da igreja, saía lá os artigos. Mas não tinha um documento ainda, né, oficial. E a maior parte das igrejas grandes tem, né? Agora, algumas igrejas pequenas que surgiram aí, ainda não se organizaram com isso. Mas as igrejas grandes têm um cremos. Então, veja, com isso, ela se posiciona. Só que tem que tomar muito cuidado, porque o cremos, o artigo de fé, não é sagrado. O que quer dizer cremos? Cremos no caso, a própria afirmação da palavra cremos, acreditamos. Nisso acreditamos. Isso afirmamos. Cremos, no caso, é literal mesmo, é o significado da palavra. O significado da palavra mesmo. Então, não é, se a pessoa fosse uma... uma sigla, né? Por isso que eu perguntei. Não, é a própria palavra cremos mesmo. Então, o que acontece é bom, porque é uma definição. Mas tem que tomar cuidado para não entender que ele é infalível, inerrante, não é. A Bíblia Sagrada que é infalível. Então, se em algum momento a gente perceber que ali a gente derrapou aqui ou ali, correção. Corrige, fácil. Não vai distorcer a Bíblia para agradar para atender a isso. Então, veja, Nicolau de Lira, conforme eu falei aqui, exegese medieval, vai influenciar na Reforma, Martinho Lutero vai ser influenciado por esse Nicolau de Lira, e aí vem a exegese da Reforma. Na época da Reforma, alguns doutores... Esse aqui é o meu? Obrigado, hein? Esse aqui é bom, você vai parar de falar, né? Só depois, De acordo com Lutero, uma interpretação adequada da Escritura deve proceder de uma compreensão literal do texto. Para ele, o intérprete deve considerar as condições históricas e gramaticais e o contexto. Muito bem. Então, trazendo de volta a leitura histórica e gramatical. A leitura literal da Escritura. Os grandes princípios... Pode falar. Na predestinação também, desculpa. Na predestinação, ele não bateu tanto nessa tecla, mas ele não era tão diferente de Calvino nessa perspectiva, não, porque ele seguia Agostinho. E aí você tem um problema quando você fala de Agostinho. Você tem um problema na explicação sobre o que você está citando de Agostinho, que Agostinho tem duas fases. Agostinho antes de Pelágio, que é chamado Agostinho jovem, ele não tinha essa visão tão pré-determinista sobre a salvação e condenação. Mas depois de Pelágio, e até aproveita uma outra palestra aí de Nicodemos, onde ele fala que você tem que tomar cuidado com a teologia praticada na apologética. Porque a apologética, ela muitas das vezes, no afã de defender a doutrina, ela exagera. Então, quando você exagera, você torna aquilo meio desarmônico. E aí,
quando Agostinho tem um embate com Pelágio, não foi pouca coisa. Pelágio, ele estava ganhando terreno. Ele estava conseguindo, que nem com Ário. Ário, ele quase que a igreja cristã se torna totalmente ariana.